Irmãos, o que vou compartilhar com vocês agora pode parecer algo distante, talvez até simbólico, mas a verdade é que estamos vendo com os nossos próprios olhos sinais que arrepiam a alma, imagens reais, registros autênticos, testemunhos de pessoas que estiveram no Monte das Oliveiras recentemente e viram o que está acontecendo ali. E não são apenas rachaduras ou buracos comuns no chão. São sinais que parecem ecoar uma antiga promessa escrita na Bíblia há mais de 2000 anos. Imagine-se ali, em Jerusalém, olhando do alto o Vale do Cedron. O sol dourado banha as pedras antigas e tudo parece silencioso, quase sagrado. Mas, de repente, você percebe algo que quebra aquele momento de paz. Fissuras no chão. O solo sagrado está rachando. Placas de pedra deslocadas. Buracos onde não havia antes. Ruas começando a ceder. É como se a terra estivesse se movendo. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Essas rachaduras não são marcas antigas de terremotos passados. São novas. Estão surgindo agora. Geólogos e pesquisadores israelenses têm documentado essas mudanças com espanto e certa apreensão. Um deles chegou a dizer: a montanha está se movendo de formas que nunca vimos antes. Isso, vindo de alguém que estuda a Terra com base científica, nos chama a atenção. Mas para quem conhece as Escrituras, o que mais assusta não é o movimento da Terra em si, é o que isso pode significar espiritualmente. Você pode estar se perguntando: mas por que o Monte das Oliveiras? O que ele tem de tão especial? Meu irmão, minha irmã, o Monte das Oliveiras é um dos lugares mais sagrados do mundo. Foi ali que Jesus orou com lágrimas antes de ser preso. Foi ali que ele ensinou sobre o fim dos tempos. E foi dali que ele ascendeu ao céu diante dos olhos dos discípulos. E segundo a profecia, é ali que ele vai colocar os pés quando voltar. O profeta Zacarias escreveu no capítulo 14, verso 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago um grande vale, para metade do monte, por apenas R$20, e você adquire 3 livros digitais incríveis. Essa não é uma linguagem que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. Ele cita o monte pelo nome, e ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Ele cita o evento que causará esse terremoto no comentário do Senhor. Ou agora pare e pense comigo que está aparecendo. Porque justo agora fissuras começam a aparecer neste exato monte. Jerusalém. Porque os olhos do mundo santa estão se voltando novamente para Jerusalém. Porque a ciência está se deparando com algo que a Bíblia já tinha anunciado. Essa cena que estamos vendo hoje, os buracos no chão, as rachaduras nas calçadas, os alertas de instabilidade, não são simples acidentes geográficos. Não mesmo. Estão falando conosco. Estão ecoando uma mensagem que Deus escreveu há milênios. Ele está voltando. E a Terra está começando a reagir à sua chegada. Muitas vezes, a gente se acostuma a ouvir sobre o fim dos tempos como se fosse um tema distante, algo que ainda vai demorar muito. Mas quando você vê imagens do Monte das Oliveiras se abrindo em rachaduras que surgiram do nada, quando até os especialistas ficam em silêncio, sem explicações definitivas, algo dentro de você se mexe. Algo diz: a profecia está se cumprindo. E o mais bonito, e ao mesmo tempo assustador, é que Jesus prometeu que antes da sua volta, sinais visíveis aconteceriam. Em Lucas 21, 11, ele diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Sim, os terremotos são um desses sinais. E não é qualquer terremoto, não. É um tremor que muda paisagens, que rompe barreiras antigas, que cumpre aquilo que foi escrito. E tudo começa ali, naquele monte silencioso, onde hoje as pedras estão se abrindo como se dissessem: preparem-se, o rei está vindo. Meus irmãos, não podemos mais viver como se nada estivesse acontecendo. Não dá para seguir nossa rotina como se o mundo fosse sempre continuar igual. Deus está falando conosco. Ele está usando até os sinais da natureza para nos despertar. Talvez você esteja enfrentando um terremoto dentro da sua alma. Sua vida parece rachada, sua fé tremendo. Mas até nisso Deus quer falar com você. Porque antes de Jesus tocar o Monte das Oliveiras, Ele quer tocar o seu coração. Hoje, ao olharmos para essas imagens, essas notícias, esse movimento estranho e profético, o que devemos fazer? Devemos nos preparar. Devemos buscar mais o Senhor. Devemos nos firmar na rocha que é Cristo.
porque tudo que não estiver firmado nele vai tremer, vai cair, mas quem estiver nele permanecerá firme até o fim. Então, não olhe para tudo isso com medo, olhe com fé. A mesma fé que moveu os profetas, que sustentou os discípulos, que nos foi dada pelo Espírito Santo. Sim, os sinais estão aparecendo. O monte está rachando. Mas essa não é uma mensagem de pânico, é uma mensagem de esperança. O Senhor está às portas. Meus irmãos, se o que vimos no Monte das Oliveiras já nos fez refletir, prepare o seu coração agora. Porque o que vamos lembrar juntos é de uma profecia tão específica, tão direta, que muitos estudiosos, inclusive os mais céticos, estão ficando inquietos. Não é uma profecia genérica, simbólica ou interpretativa. É uma declaração clara, com local, direção e acontecimento bem definidos. Estamos falando da profecia esquecida por muitos, mas que hoje está tirando o sono de estudiosos em Israel. Zacarias 14:4. Essa passagem não é apenas mais um versículo bíblico, é um alicerce escatológico, uma promessa da vinda do Messias com poder e glória. O texto diz: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se moverá para o norte e a outra metade para o sul. Repare nos detalhes. A Bíblia não diz apenas que haverá um terremoto. Ela nomeia o local exato, Monte das Oliveiras. Especifica a direção da fenda, de leste a oeste. Diz o que acontecerá. Um grande vale será formado. E o mais impactante, esse evento será provocado pela chegada do Senhor. Você consegue sentir o peso disso? Estamos falando de uma profecia feita há mais de 2.500 anos, por um profeta que nunca viu Jerusalém como nós vemos hoje. E ainda assim, ele descreveu com precisão o que a ciência só começou a descobrir nos últimos tempos. Isso não é coincidência, meus irmãos. Isso é cumprimento profético. Agora pense comigo. Se a Bíblia diz que isso vai acontecer quando o Messias vier, e hoje já estamos vendo as primeiras rachaduras naquele monte, o que isso nos diz? O mundo corre para explicações geológicas, mas quem tem olhos espirituais entende. É Deus nos alertando de que o tempo está se aproximando. Lembro de uma história que ouvi certa vez. Um pastor contou que durante uma viagem missionária a Israel, ao visitar o Monte das Oliveiras, ele sentiu algo diferente ali. Ele disse que ao colocar os pés naquele solo, veio uma presença forte, uma sensação de santidade, como se aquele lugar estivesse aguardando algo glorioso. Na época, ele achou que fosse apenas emoção, mas hoje, vendo essas fissuras e ouvindo os relatos, ele entendeu. Aquele monte realmente está esperando por algo, e não é só ele. Há rabinos em Jerusalém que têm reunido suas comunidades para falar sobre os sinais. Alguns têm dito em reuniões privadas que a história está se alinhando, que a linha do tempo da humanidade está chegando no ponto exato da virada. Um deles chegou a declarar: as rachaduras não estão apenas no chão, mas na história. Tudo está prestes a mudar. Olhe para os dias em que estamos vivendo. Crises mundiais, guerras, fome, terremotos, inversão de valores, frieza espiritual. Não parece que tudo está se encaixando para o cumprimento de algo maior? Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Em Mateus 24:33, ele disse: assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. A profecia de Zacarias está aí. Não é escondida, não é mística, não é ambígua, é clara, é objetiva, é profética. E agora, mais do que nunca, ela está voltando aos olhos do mundo. Deus está levantando vozes para lembrar ao seu povo que as Escrituras não são apenas histórias do passado, são mapas proféticos para o futuro. Você que está ouvindo isso agora, talvez pense: mas será que vai mesmo acontecer? Será que não estamos exagerando? Irmão e irmã, os próprios especialistas que não têm compromisso com a fé estão dizendo que algo inédito está acontecendo naquele monte. E se até eles estão inquietos, quanto mais nós, que conhecemos a verdade da palavra. Essa profecia nos chama para uma postura de vigilância. Ela não foi dada para nos assustar, mas para nos preparar. Não podemos mais dormir espiritualmente. Não podemos mais tratar a vida cristã como algo opcional ou casual. Se os pés do Senhor vão tocar aquele monte, então Ele está vindo. E se Ele está vindo, precisamos estar prontos. Talvez você esteja longe de Deus.
afastado, desanimado, sentindo que perdeu a conexão com a fé. Mas hoje, enquanto falamos de profecias, terremotos, sinais, o maior chamado que o Espírito Santo está fazendo não é para estudar escatologia, mas para voltar ao primeiro amor. Porque quando ele vier, não adiantará ter apenas conhecimento, será necessário relacionamento com o Rei. Não é hora de ter medo, é hora de ter fé. Fé em Jesus, fé na sua promessa, fé de que ele está no controle da história. E, acima de tudo, fé de que seus pés tocarão novamente o Monte das Oliveiras. E quando isso acontecer, tudo será transformado. E eu te pergunto, você está pronto para esse dia? Se a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, o que falta para você entregar de vez a sua vida ao Senhor? Meus irmãos, agora que já refletimos sobre os sinais visíveis no Monte das Oliveiras e a profecia clara de Zacarias, é hora de olhar para algo ainda mais profundo, o significado espiritual desse lugar. O Monte das Oliveiras não é apenas um pedaço de terra em Jerusalém. Ele carrega histórias, lágrimas, promessas, esperanças e séculos de fé. É um monte que fala, um monte que guarda a memória de reis, profetas, discípulos e do próprio Cristo. É ali, naquele monte silencioso, cheio de oliveiras e tumbas brancas, que repousam mais de 150 mil judeus, enterrados de frente para o templo, com os olhos voltados para Jerusalém. Não é por acaso. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é um símbolo de esperança na ressurreição. A tradição ensina que quando o Messias vier, os primeiros a ressuscitar serão aqueles enterrados ali. Por isso, há séculos, famílias inteiras fazem o possível para garantir um espaço naquele monte. Para muitos, ser enterrado ali é como comprar um bilhete para o primeiro momento da eternidade. E veja que curioso, esse monte também foi cenário de algumas das mais profundas experiências de Jesus aqui na Terra. Foi ali que ele ensinou sobre os sinais do fim, Mateus 24. Foi ali que ele chorou por Jerusalém e foi ali, no Getsêmani, um jardim no sopé do monte, que ele suou gotas de sangue, clamando ao Pai antes de ser preso. E mais, foi do Monte das Oliveiras que ele subiu ao céu, diante dos olhos atônitos dos discípulos. Você consegue perceber a profundidade disso? O mesmo lugar onde Jesus chorou, onde orou, onde ensinou, onde subiu, será o mesmo lugar onde ele voltará. É como se Deus tivesse escolhido aquele monte como um marco na história da salvação. Ali começou a dor da cruz, e ali começará a glória da sua volta. Atos 1, 10, 11 relata o momento da ascensão de Cristo. Eles estavam com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, quando, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E de onde Jesus subiu? Do Monte das Oliveiras. E para onde a profecia de Zacarias diz que ele voltará? Para o Monte das Oliveiras. É impossível não ligar os pontos. Queridos, a Bíblia é perfeita. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um tempo, um lugar e um propósito. E o Monte das Oliveiras é uma peça central nesse grande plano. É como se o céu tivesse deixado ali um marcador na história. Um lugar onde o céu e a terra se encontraram e onde se encontrarão novamente. Mas não é só isso. Existe algo ainda mais tocante. O Monte das Oliveiras é também o Monte da Dor. Foi ali que Jesus se isolou para orar, em agonia. Foi ali que ele enfrentou o peso dos nossos pecados, sabendo o que estava por vir. No Getsêmani, ele disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Jesus chorou naquele monte. Chorou por Jerusalém. Chorou por mim e por você. E isso nos mostra o coração do nosso Salvador. Um coração que ama até o fim. Um coração que sabia o que viria, mas não desistiu. Que passou pelo vale da dor para abrir a porta da esperança. E veja, irmãos, esse monte que viu o pranto de Cristo será o mesmo que verá a vitória final de Cristo. O lugar da angústia será o palco da glória. Isso nos ensina algo muito profundo. Os lugares da nossa dor também podem se tornar lugares de ressurreição. Talvez você esteja vivendo hoje um Getsêmani pessoal. Noites de choro, angústia, ansiedade, solidão. Mas saiba, se você entregar sua vida a Jesus, o seu lugar de choro será também o seu lugar de vitória.
A história do Monte das Oliveiras nos mostra que Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma o lugar da lágrima no lugar da promessa. Por isso, quando olhamos para esse monte hoje, cheio de rachaduras e com sinais estranhos surgindo, não devemos ter medo, devemos ter esperança. Porque assim como aconteceu com Jesus, a glória vem depois da dor, a ressurreição vem depois da cruz. E mais, o Monte das Oliveiras nos lembra que nossa fé tem raízes. Ela não nasceu de invenções ou filosofias modernas. Ela nasceu em lugares reais, com pessoas reais, com eventos marcados na história. Quando a Bíblia fala de Jerusalém, do Getsêmani, do Monte das Oliveiras, ela não está criando imagens poéticas. Está apontando para lugares vivos que ainda hoje testemunham as promessas de Deus. Portanto, meus irmãos, não ignorem os sinais. O monte está se movendo. Os túmulos estão em silêncio, mas atentos. A terra está se abrindo. E o céu está preparando o retorno do rei. O mesmo que orou naquele lugar, voltará para governar do mesmo lugar, e todos verão a sua glória. Irmãos, se já é impactante pensar no Monte das Oliveiras se abrindo, como diz a profecia de Zacarias, imagine agora o que está do outro lado, bem diante desse monte sagrado, o portão oriental de Jerusalém, também conhecido como o Portão Dourado. Um portão fechado há séculos, mas que carrega uma promessa gloriosa. Ele será aberto para a entrada do Messias. Pouca gente sabe, mas esse portão não é apenas uma construção antiga. Ele é uma peça-chave no cumprimento das profecias bíblicas. O Portão Dourado é o único acesso direto entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo. Ou seja, se o Messias vier pelo Monte das Oliveiras, como está profetizado, o caminho natural seria entrar em Jerusalém por esse portão. E é exatamente isso que a palavra de Deus anuncia. O profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 2, nos traz uma revelação forte. Então o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não será aberto, e ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Essa profecia é tremenda. Ela diz que o portão seria fechado, e de fato isso aconteceu. Em meados dos anos 1500, o sultão otomano Solimão, o Magnífico, mandou selar completamente o Portão Dourado. Não satisfeito, ele também construiu um cemitério muçulmano, bem em frente ao portão. A intenção dele, impedir que o Messias judeu, que pela tradição viria como sacerdote, passasse por ali, já que um sacerdote não pode se tornar impuro por contato com túmulo. Mas, irmãos, veja como o homem tenta impedir aquilo que Deus já decretou, e não consegue. A tentativa de bloquear a entrada do Messias, com cimento e túmulos, mostra como até os inimigos da fé reconhecem a força da profecia. O diabo sabe que Jesus vai voltar, e ele tenta, desesperadamente, resistir. Mas a palavra de Deus não volta atrás. O que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E olha que interessante. Segundo a profecia de Zacarias, quando o Monte das Oliveiras se abrir em dois, um grande vale se formará. Esse vale se abrirá justamente em direção à cidade de Jerusalém, rumo ao Portão Dourado. Agora imagine comigo essa cena. O monte se fende, forma-se um caminho, o Messias desce em glória e entra por aquele portão fechado há mais de 500 anos. Não há portão trancado que possa resistir ao Rei dos Reis. E aqui vai algo ainda mais profundo. O Portão Dourado também simboliza corações fechados. Quantas pessoas hoje estão vivendo com o coração trancado para Jesus? Colocaram muros, selaram com cimento espiritual, construíram cemitérios emocionais para impedir que Cristo entre. Mas a verdade é que nenhum portão permanece fechado quando Jesus decide entrar. Ele bate a porta, ele insiste, ele espera, e no tempo certo, ele entra e transforma tudo. Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Irmãos, assim como o portão físico de Jerusalém está selado, muitos corações também estão. Mas a boa notícia é que o mesmo poder que um dia vai abrir o Portão Dourado é o poder que pode abrir o seu coração hoje. O mais lindo disso tudo é que Deus não precisa da permissão do homem para cumprir suas promessas. Ele usa o tempo, os sinais, os detalhes da história, até mesmo as ações dos que tentam impedir sua vontade. Tudo coopera para o cumprimento profético. Nada foge do controle dele. Hoje, quando olhamos para aquele portão selado,
Podemos até pensar, isso nunca será aberto. Mas aí lembramos que o povo de Israel ficou mais de 2000 anos sem ter uma nação. E em 1948, contra todas as probabilidades, o Estado de Israel renasceu. Quem poderia imaginar? O impossível aconteceu, porque Deus já havia prometido. E da mesma forma, aquele portão vai se abrir. Quando o Messias chegar, nenhum bloco de pedra vai resistir. Talvez hoje você também tenha portões fechados na sua vida. Portões de promessas que parecem distantes. Portões de cura que ainda não se abriram. Portões de restauração familiar que você já quase desistiu de bater. Mas o mesmo Deus que move montes, que cumpre profecias e que rasga o céu para descer, também age na sua vida. Ele conhece cada porta que foi trancada por dor, medo ou decepção. E Ele está pronto para atravessar todas elas, se você permitir. Queridos, a profecia diz que o portão dourado permanecerá fechado até que o príncipe entre por ele. E essa frase diz tudo. O mundo pode tentar trancar, bloquear, atrasar, mas quando o príncipe chegar, o portão se abrirá. Essa é a nossa esperança. Não apenas em um evento futuro, mas em um Salvador que entra pelas portas da nossa história para reinar. Ele não entra como visitante, ele entra como rei. E eu te pergunto, será que você está preparado para ver esse portão se abrir? Será que o seu coração está sensível aos sinais? Ou você ainda vive como se tudo fosse apenas simbólico? Lembre-se, a profecia está de pé, o portão está esperando, o monte está rachando, e o céu está preparando o dia em que o rei voltará. Meus irmãos, até aqui já vimos que o Monte das Oliveiras está se abrindo em rachaduras visíveis, que a profecia de Zacarias fala de forma clara sobre esse acontecimento, e que o portão dourado, trancado há séculos, aguarda o retorno do Príncipe da Paz. Mas agora vamos descer um pouco mais fundo, não apenas no sentido espiritual, mas também literal. Vamos olhar para o que está debaixo desse monte sagrado e o que a ciência está descobrindo agora. Só que a Bíblia já havia revelado há milênios. O que poucos sabem é que existe uma grande falha geológica passando exatamente por debaixo do Monte das Oliveiras. Uma linha de instabilidade que se estende desde a região do Vale do Jordão, passa sob Jerusalém e segue por quilômetros. Para quem entende de geologia, isso já seria motivo de preocupação. Mas para quem entende de profecia, isso é uma confirmação poderosa. Essa falha não foi descoberta recentemente, mas o que está tirando o sono de geólogos e engenheiros em Israel é o fato de que essa falha está dando sinais de movimento. Relatórios recentes mostram que novas fissuras estão surgindo e não são apenas pequenas rachaduras na superfície. O solo está literalmente se movendo. Há deslocamento de placas, abertura de brechas no chão, rachaduras que atravessam calçadas, cemitérios e até construções antigas. Uma das declarações mais fortes veio de um geólogo israelense que afirmou: "O monte está se movendo de uma forma que nunca vimos antes. Os deslocamentos são sutis, mas são reais." Irmãos, quando a ciência começa a reconhecer que o solo debaixo do Monte das Oliveiras está vivo, instável e inquieto, não podemos ignorar. É como se a própria criação estivesse se preparando para um evento divino. E aqui é importante lembrar do que diz Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esses movimentos geológicos podem ser naturais aos olhos humanos, mas espiritualmente são como gemidos da terra, se preparando para o retorno do Criador. Na década de 1970, houve uma tentativa de construir um grande hotel no Monte das Oliveiras. Era um projeto ambicioso, que prometia trazer luxo e turismo internacional. Mas quando começaram os estudos do solo, os engenheiros ficaram assustados. O terreno era instável demais. Rachado, imprevisível. O projeto foi abandonado. Na época, poucos entenderam o motivo. Mas hoje, com tudo o que estamos vendo, é como se Deus tivesse dito: este monte não será usado para a glória humana, ele está reservado para um propósito maior. Queridos, a Bíblia nos mostra que Deus muitas vezes usa terremotos como sinal do seu agir. Em Êxodo 19:18, quando o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, o monte tremia violentamente. Quando Jesus morreu na cruz, Mateus 27:51, diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam e os sepulcros se abriram. E quando ele voltar, a Bíblia afirma que um novo terremoto marcará esse momento glorioso.
e será tão forte que dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Não é exagero, não é teoria da conspiração, não é sensacionalismo. É profecia bíblica sendo confirmada pela observação da natureza. O que os profetas viram pela fé, hoje nós estamos começando a enxergar com os olhos. Agora você pode estar se perguntando, mas por que Deus usaria um terremoto para anunciar algo tão importante como a volta de Jesus? E a resposta é simples, irmão, porque nada chama mais atenção do que quando a terra treme. O terremoto não deixa ninguém indiferente. Ele abala, acorda, sacode. É o toque final de um Deus que já falou por meio dos profetas, já enviou seu Filho, já nos deixou a palavra, e agora faz a própria criação falar. E aqui vem uma aplicação poderosa para a nossa vida. Quantas vezes Deus precisa sacudir a nossa estrutura para nos despertar? Quantas vezes Ele permite que coisas tremam ao nosso redor? Finanças, relacionamentos, emoções, até nossa saúde, para nos fazer olhar para o alto. Às vezes, o terremoto não é castigo, é chamada de atenção. É um convite para voltar, para olhar para Cristo antes que seja tarde. Essa falha geológica debaixo do Monte das Oliveiras nos lembra de algo muito sério. Há algo acontecendo debaixo da superfície. Às vezes, não vemos, não sentimos, mas o movimento já começou. E quando tudo se manifestar, será rápido, será visível e será inevitável. Assim é também na vida espiritual. Muitas pessoas hoje vivem como se nada estivesse mudando, como se tudo estivesse tranquilo. Mas o Senhor está dizendo, a base está se movendo. Prepare-se. E aqui eu quero te perguntar com muito amor, como está a fundação da sua fé? Será que sua vida está construída sobre a rocha que é Cristo? Ou está sobre areia movediça que qualquer tremor derruba? Porque quando esse grande terremoto vier, seja espiritual ou literal, só quem estiver firme na palavra vai permanecer de pé. O que está debaixo do Monte das Oliveiras é real. A ciência confirma. A Bíblia já anunciou. E o Espírito Santo nos alerta. O monte está se preparando. Os céus estão prontos. A história está se alinhando. E o coração de Deus continua chamando. Voltem para mim, filhos. O tempo está se cumprindo. Meus irmãos, até aqui já falamos sobre sinais visíveis no Monte das Oliveiras, a clareza da profecia de Zacarias, o portão dourado fechado há séculos e a falha geológica que confirma o que a Bíblia já dizia. Mas agora vamos entrar num ponto delicado e muito revelador: o silêncio inquieto dos estudiosos, dos rabinos e até dos arqueólogos que conhecem Jerusalém como a palma da mão, mas que agora estão começando a admitir que algo está diferente. Esse é talvez o sinal mais impressionante dos últimos tempos. Não é o tremor do chão nem a rachadura nas pedras. É o tremor nos corações daqueles que sempre lidaram com os fatos, com a ciência, com a história e que agora estão olhando para a profecia com outros olhos. Recentemente, alguns rabinos em Jerusalém começaram a emitir alertas discretos aos seus seguidores. Eles não estão indo à televisão, eles não estão criando alardes, mas estão falando em voz baixa, o que talvez seja uma das mensagens mais sérias deste tempo. Os sinais da vinda do Messias estão se intensificando. Um desses rabinos foi citado dizendo algo que tocou profundamente o meu coração. Ele falou o seguinte: as rachaduras não estão apenas nas pedras, elas estão na linha do tempo da história. Estamos chegando perto. Irmãos, ouça isso com atenção. Esse homem não está falando apenas de pedras se abrindo. Ele está falando de um tempo que está se rompendo. Algo está chegando ao fim e algo novo está prestes a começar. Isso, dito por alguém que estuda a Torá há décadas, que cresceu ouvindo as promessas do Messias, que conhece cada canto de Jerusalém, tem um peso espiritual enorme. E não são só os religiosos que estão sentindo isso. Arqueólogos seculares, estudiosos acostumados com escavações, com datas, com ossos antigos e muros enterrados há séculos, estão olhando para os últimos acontecimentos com estranheza e inquietação. Um dos nomes mais respeitados, o Dr. Gabriel Barkay, que dedicou sua vida à arqueologia em Jerusalém, declarou que a instabilidade do Monte das Oliveiras está profundamente ligada ao destino da cidade. Veja bem, ele não está dizendo que crê na profecia, mas está reconhecendo que há algo acontecendo e que está diretamente conectado ao futuro da Cidade Santa. Quando até aqueles que não têm compromisso com a fé começam a dizer que a Terra está dando sinais,
É porque o céu já está falando há muito tempo. Você percebe o que está acontecendo? Homens e mulheres que sempre lidaram com fatos concretos, tangíveis, que basearam suas vidas em dados, números, pedras e estruturas, agora estão dando passos de cautela diante de algo que a ciência não consegue explicar totalmente. Por quê? Porque o que está acontecendo não é apenas físico, é espiritual. E eu te pergunto, se até eles, com toda a sua bagagem de conhecimento, estão reconhecendo que a história está se aproximando de um ponto decisivo, por que nós, que temos a palavra de Deus em mãos, que conhecemos a voz do Espírito, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, ainda vivemos como se tudo estivesse longe? Talvez você pense, mas esses sinais já aconteceram antes. É verdade, já houve tremores, rachaduras, guerras e rumores. Mas, meu irmão, minha irmã, nunca todos esses sinais aconteceram ao mesmo tempo, com tanta intensidade e diante de um mundo globalizado que pode ver tudo em tempo real. É por isso que Jesus disse, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24:33. Essa geração que está vivendo agora é a primeira que pode olhar para todos os sinais descritos em Mateus 24, Lucas 21, no Tessalonicenses e Apocalipse, e ver todos eles se cumprindo ao mesmo tempo. E diante disso, não há espaço para dúvida, nem para viver com um pé no mundo e outro em Cristo. É tempo de decidir de que lado estamos. Sabe o que mais me toca nesse silêncio inquietante dos estudiosos? É que ele cumpre exatamente o que Jesus disse. Em Lucas 21, 25, 26, o Senhor falou que haverá sinais na terra, e os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está acontecendo no mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Esse desmaio de terror que Jesus mencionou não é um colapso físico apenas. É uma paralisia espiritual. É quando as pessoas percebem que algo maior está acontecendo, mas não sabem o que fazer com isso. E aí, muitos se calam, ficam sem resposta. Mas nós, Igreja do Senhor, temos a resposta. Jesus está voltando. E a pergunta que ecoa entre rabinos, arqueólogos e até entre políticos de Israel é a mesma que o Espírito Santo está fazendo ao nosso coração agora. Será que estamos vivendo a geração que verá o monte se abrir? Será que somos nós que veremos o cumprimento de Zacarias 14 com os próprios olhos? Será que somos a geração que verá o Messias pisar novamente naquele monte sagrado? Se for, que privilégio, mas também, que responsabilidade. Não podemos mais brincar de ser cristãos. Não podemos mais ignorar os sinais. Se até os sábios do mundo estão ficando inquietos, se até os estudiosos estão ficando em silêncio, é porque a trombeta do céu já está sendo afinada. Ela pode soar a qualquer momento. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, volte para Jesus. Reacenda a chama do Espírito Santo no seu coração. Desperte sua família para a verdade. Seja a luz onde Deus te plantou, porque o tempo não é mais de especulação, é de preparação. Meus irmãos, depois de tudo o que vimos até aqui, as rachaduras visíveis no Monte das Oliveiras, a profecia exata de Zacarias, o portão dourado selado há séculos, a falha geológica abaixo do monte e até o silêncio desconcertante de rabinos e estudiosos, chegamos agora à parte mais solene e importante de toda essa mensagem.